Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com vocês? Energia positiva para você, para o seu condomínio. Começando mais um Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular. Vem pra cá que o papo é maravilhoso. Nossa meta aqui é que você adquira duas coisas importantes para a vida. Primeira, adquirir conhecimento, né? A segunda, que eu vou incluir nessa, cria vergonha na sua cara e comece a praticar o que você vem aprendendo aqui, que eu tenho certeza que você vai ter noites mais tranquilas de sono, a sua gestão vai ser uma gestão maravilhosa, gestão próspera. Então vamos lá, começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial. Já quero mandar um abraço para o nosso pessoal da Rede SPTV, a maior rede de comunicação que vem crescendo cada dia mais. Toda segunda-feira às 19 horas tem esse encontro marcado para falar sobre condomínio. Hoje estou muito feliz sabendo que o pessoal maravilhoso, minha amiga Carol. Tudo bem, Carol? Boa tarde, tudo jóia, Thiago? Tudo Bom certo com demais. você? E meu amigo Giovanni. Grande Thiago, tudo bem, meu irmão? Bom Tamo demais. aqui. Hoje vamos falar sobre terceirizada, vamos falar sobre energia solar. Muito assunto aí para ajudar você a expandir sua consciência e se desenvolver na questão condominial. Quem está no YouTube, já convido você a se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Deixe seu comentário, vamos compartilhar a boa nova para a gente poder cada dia mais melhorar o universo condominial. Então vamos lá, começando com a Carol. E aí, Carol, tudo bem? Tudo certo. Carol, qual é a nome da tua empresa? Vitale Serviços. Vitale Serviço. A Carol, para quem não sabe, está aí há um bom tempo no mercado terceirizado, né, Carol? Sim, já tem mais ou menos uns 12 anos, desde o início da caminhada. E vamos lá, então. Para você, quando o síndico vai contratar, vou contratar uma terceirizada, qual precaução o síndico tem que ter, ou quais pontos o síndico tem que perceber na hora de contratar uma terceirizada? Então, a contratação da terceirizada, eu sempre falo que eu acredito que é o contrato mais minucioso dentro de um condomínio. Porque nós estamos falando de um contrato mais alto, isso fora parte de construção, né? Reformas, mas um contrato... O impacto maior na taxa ordinária, né? Isso, então, o cuidado. Vamos lá pesquisar CNPJ, vamos ver se essa empresa ela está trabalhando no regimento correto. Hoje a empresa terceirizada ela tem que trabalhar pelo regimento do lucro real ou presumido, né? Então a gente vê aí várias empresas trabalhando em regimentos que não se adequam, né, esse sistema. Também ver se essa empresa ela tem um suporte para te atender. Verdade, isso é importante, sabe? né? Porque a gente, hoje, você pega ali um contrato, não, a empresa ela te oferece mundos e fundos para pegar o seu contrato. Ela vai mostrar que a empresa ela é linda, maravilhosa, ó, e vai colocar o preço lá embaixo, Verdade. só para pegar o seu contrato. Mas daqui 2, 3 meses ela não vai conseguir sustentar esse contrato. Verdade. E aí, o que você vai fazer? Como é que vai ficar os funcionários? Como é que fica todo aquele serviço que aquela empresa te ofereceu? Né? Porque as empresas, isso eu falo, empresas no geral, tá, gente? Não é colocando, categorizando A, B ou C. Eu estou falando no setor terceirizado. Vai ali, eu vou te oferecer lavagem de garagem, caixa d'água, detetização, mutirão de limpeza, troca de uniforme a cada 3 meses. Vou oferecer a mãe, o pai, e aí no final das contas... A conta, ela não fecha. Eu já tenho algumas dúvidas aqui sobre Então vamos isso. lá, Giovanni. Giovanni, para quem não sabe, pessoal, também já esteve síndico por muito tempo aí. 6 anos, 6 sofridos anos. Fica né? à vontade, Giovanni. Não, quiser fazer assim, pergunta. essa questão, eu me recordo que, acredito que o condomínio tem coparticipação, inclusive, né? Trabalhista. Como é que está essa questão? O condomínio ele é co-solidário, né? Então, todas as vezes que o síndico, porque ali o síndico ele é responsável pelo condomínio, então ele faz qualquer contratação de serviço, ele assina por essa contratação. Ele é responsável também. Ele é responsável, né, direto por esse serviço. Então, a empresa, ele como o condomínio como co-solidário, uma empresa, ela quebra porventura. O condomínio, ele é responsável. Se aqueles funcionários entram contra a empresa, automaticamente ele vai entrar contra o condomínio. E o condomínio, ele vai ter que fazer o repasse desse passivo. Por isso que tem que ter todas essas precauções aí que você falou, né? O síndico ele tem que ter muito cuidado em contratar qualquer serviço, e principalmente terceirizada, porque a terceirizada é o maior volume, falando em dinheiro, dentro de um condomínio. Hoje o pessoal no geral, em torno de 80%, né?
Aí depois vem água, luz, Exatamente. mas impactou a mais na taxa ordinária, né? E o que você está falando é importante, pessoal. Quem está nos assistindo que é síndico aí, sempre peça ali, nem fala usar da conta, pede o que está pago mesmo. De vez em quando pede algum funcionário para dar uma verificada no FGTS, está recebendo direitinho. Porque essa certidão até hoje pode ser falsificada, né? Eu tive com a Gabriela aqui falando sobre isso. Mas o que acontece? Tem muito essa questão da documentação enviada para o síndico de ser documentação falsificada, tá? Não tem isso, né? Mas o funcionário, ele tem um controle ali hoje na palma da mão. Hoje a internet, o mercado digital está aí acessível, né? Facilitando a vida de todos nós. Então, você tem ali um aplicativo do FGTS no seu celular, instrua os seus funcionários, seus colaboradores a estarem olhando. E, além disso, o próprio síndico, a própria gestão, ela todo mês ela tem que exigir das terceirizadas a documentação. Folha de ponto, FGTS, né? As guias, todas as certidões das empresas. E não é na hora de eu assinar o contrato, não. É antes. Não, e não é durante. Só antes, é durante. A empresa ela tem que te mandar isso mensalmente, não é só uma vez. Aí eu fechei o contrato, para eu fechar o contrato, eu vou te enviar todas as minhas certidões. Não, a certidão ela tem que vir mensalmente. E outra coisa importante, pessoal, se você for trocar de empresa, né, uma dica que eu dou para vocês, só pague aquela fatura final depois que tu tiver resolvido ali, paga os funcionários, porque eu já vi situação do cara pagar e o cara sumir e a conta ficar pro condomínio. E o que vocês falaram, né? O condomínio é consolidar essa dívida. Exatamente. Ou seja, se a empresa não pagar, você tá pagando. Então, assim, é uma forma assim, vai existir risco? Vai existir sempre. Não tem como você zerar o risco. Mas tem como que a gente diminuir, reduzir com essa fiscalização, né? E muitas perguntas nesse sentido. É ilegal, é irregular reter a folha? Não, não é. Até porque você tem um prazo ali para fazer o repasse, para o pagamento dessas empresas. A maioria das vezes o repasse é entre o dia 15 e o dia 20, isso via contratual. A maioria, lógico que tem contratos que vencem dia 5, mas a maioria das vezes o prazo ali, a data de vencimento é entre o dia 15 e o dia 20. Então você está dentro do prazo de pagamento. Então não paguem com antecedência, porque muitas empresas vai chegar ao início, ela vai sair e você vai ficar com a responsabilidade fiscal desses funcionários. Verdade. E não vai fazer o repasse. E outra coisa que... Pode falar, Giovana. Carol, é o seguinte, você falou no início aí que as empresas oferecem mundos e fundos, né? Sim. Eu tenho certas restrições com isso, que eu já tive umas experiências ruins. Porque, o cara vai lá e fala, eu vou oferecer a lavagem do teu esgoto, eu vou oferecer a lavagem, eu acho que tem que ser feito 2 vezes, inclusive. Caixa d'água. Existe legislação para isso. Inclusive, ele coloca um funcionário lá que não tem qualificação, não te dá um certificado e diz que foi feito, né? Então, fica uma coisa meio de boca. E eu tenho restrições quanto a isso. Então, o que é uma outra situação. Lavagem de caixa d'água. Exigem as NRs daqueles funcionários que vão entrar dentro das caixas d'água. Exijam que seja uma empresa que realmente tenha conhecimento e propriedade para fazer esse tipo de serviço. Carol, posso pegar o meu zelador e colocar de forma alguma, a não ser que ele tenha conhecimento e ele seja qualificado para fazer aquele serviço. Não sendo... Você, como síndico, responde e a empresa também. Verdade. Né? E a multa é alta, gente. A gente está falando sobre multa, sobre dinheiro. É verdade. Né? Limpeza de caixa de esgoto. Né? Vamos pesquisar, vamos atrás de uma empresa que ela tenha preparo, que ela tenha carros, caminhões que entre, porque tem muitas empresas aí que você pega, isso eu estou falando não da terceirizada, eu falo dessas empresas de desentupidoras. Você pega, ela vem com aquele caminhão enorme e quer entrar na garagem do seu condomínio, ou então quer colocar aquelas tubulação, aqueles mangueiras enormes, atrapalhando toda a logística, tanto dos carros, de saída e entrada de carro, de funcionário, porque você tem que deslocar funcionário de um outro serviço para ficar ali manuseando. Então, tudo você tem que pesquisar. A terceirizada, ela vai oferecer esse serviço? Bacana. Mas você vai me oferecer como?
Eu acho que a gente tem que estar atento, porque às vezes o barato sai caro, né? Já tive situações de pedir o cara para tirar do contrato essas coisas. O cara, mas como assim eu vou te dar? Porque eu sei que ele não ia cumprir, ia dar problema na época de buscar aquele serviço, porque ele sabe que o cara não tem qualificação, expertise, não tem equipamento. Sabe que não vai dar certo, né? E assim, cara, você promete uma coisa para a comunidade e aí depois você vai ter que pagar por ela. Então, assim, a taxa ordinária vai pesar, porque vai ter que ter um adicional para fazer aquele tipo de serviço, né? Exatamente. E outra coisa que eu percebo também, eu fui de segmento muitos anos, né? Carol e o Giovanni, que falta treinamento, né, para essa galera aí, né? Então, é um dos grandes problemas também. A gente fala assim, atendimento ao público, as empresas elas têm que focar muito nessa área de treinamento e qualificação desses funcionários. Porque a gente lida com vidas diariamente. Você tem que treinar a pessoa como ela vai atender a equipe. E não é lidar com os produtos químicos. Eu já vi casos de a pessoa desmaiar. Não é só treinar, é isso que eu coloco. Não é só a equipe da portaria que tem que ser treinada em atendimento ao público, não. É toda a equipe. Todo o time de funcionários. Porque a equipe da limpeza, da zeladoria, ela tem mais contato com o público do que a portaria. A portaria ela tá ali atrás, né, ali na sua guarita, ela não tem contato direto, a maioria das vezes. A equipe da limpeza não. A equipe da limpeza ela vai a criança que vai descer, oi tia, oi não sei o quê. Então você tem que ensinar, instruir, não é nem ensinar, você tem que instruir, qualificar esse pessoal. Como eu posso abordar uma criança? Como que eu posso abordar um idoso? Como é que eu posso abordar um cachorro? Exatamente. Não é só lá na frente. É lógico que a frente é o cartão de visita, é a porta de entrada. Quando se tem a frente, né? Hoje É verdade. Hoje é portaria remota também, que ajuda bastante. E outra coisa que eu falei, né? O zelador, o sala de limpeza, eles mexem ali com produtos químicos. Eu já vi casos de pessoas desmaiar. Porque na hora de misturar ali, usou uma dosagem que não foi adequada, deu fumaça. Aí é outro problema, né? Isso aí é um outro... O que a Carol estava falando aqui, lá no meu condomínio, a gente tem muito disso. Às vezes faz uma requisição para o funcionário, aí ele está com cara feia, não te atende... não sei, comportamento assim, que você vê que a pessoa não passou por um treinamento para tratar, né? Às vezes só fala um momentinho que eu estou resolvendo um problema e daqui a pouquinho eu estou indo lá resolver. Mas agora eu vou defender eles, porque eles também são seres humanos. Com certeza. Tem dia que o cara não está no bom dia. Né? Porque a gente repara muito também quando domina assim, o cara não me respondeu, o cara não sei o que. Cara, o cara é um ser humano. Às vezes não está no bom dia também. Porque assim, o cara que mora em condomínio é para hora. E outra coisa, quem está nos assistindo, eu sei que tem muito zelador que nos assiste aqui. Cara, para de fazer favor pros outros. Isso. Porque no dia que você falar não, verdade, o cara vai querer tirar você, que é desse jeito. Serviços adicionais, favores, isso lá no meu condomínio eu tinha cortado. E aí, qual orientação você dá, minha amiga Carol, para os seus funcionários lá da Vitalis? O que acontece? Funcionário, né, colaborador, ele é colaborador da terceirizada. Ele presta um serviço para o condomínio. Ele não presta serviço para o condômino. Isso então, é verdade. Só que como é que vamos diferenciar? Treinamento. É você instruindo, é você colocando dentro da legislação. Porque dependendo do que esse colaborador esteja fazendo, vai categorizar desvio de função. Também tem isso, né? E quem é que responde? A empresa. A terceirizada como o condomínio também, né? Então, E só que isso é uma mudança que tem que partir de nós condôminos, nós moradores, nós temos que entender que o funcionário ali, o zelador, ele não tá para pintar o meu apartamento. Com certeza ele não tá para fazer um serviço de hidráulica no elétrica, meu apartamento. Hidráulica, né? Então, aquele funcionário, ele é de quê? Das áreas comuns do condomínio. Mas o que eu tinha falado é justamente essa questão de área comum, né? São as demandas de área comum, né? Às vezes o cachorro fez o xixi ali ou, sei lá, derramou alguma coisa. Então, às vezes, você não tem ali um material adequado para estar tratando com isso. Outra coisa que eu fiquei curioso, avaliado. Por exemplo, no contrato de vocês, né, da Vitalis, tem alguma cláusula que fala assim, ó, o funcionário responde diretamente ao síndico e o síndico tem que informar, dar a divulgação aos moradores, que a gente percebe muito o seguinte, que o morador vai direto
no funcionário para falar alguma coisa, dar alguma demanda. E vira aquela... sem fio que fala, né? Cada um faz uma coisa, todo mundo quer mandar e o cara não sabe nem como fazer, né? Exatamente. Então, o que acontece? Em relação a moradores, o morador, ele não tem essa abertura para falar diretamente com o funcionário, delegar qualquer tipo de serviços para o funcionário. Eu acho que ali tá, a não ser que passou, tá molhado, é algo de urgência ali, então fala assim, olha, João, aí em frente ao elevador tá molhado, uma criança passou, você tem como secar? Porque pode alguém escorregar. Ok. Isso. Mas serviços maiores, esse morador ele tem que falar com o síndico. E o síndico faz o repasse para a tercerizadorizada. Se necessário também, se necessário. Às vezes não precisa. Porque o próprio síndico ele tem essa abertura também com o colaborador. Mas tem muito síndico que não quer. Eu contratei a terceirizada e eu quero que a terceirizada resolva. Então, tem algum tipo de demanda e ele fala, eu estou tendo esse tipo de problema e eu espero que vocês venham e resolvam esse problema para mim. Então, tem muito síndico. A gente também fala em síndicos profissionais que tem que administrar muitos condomínios. Ele não tem esse tempo de estar ali com o funcionário direto. Então, a maioria das vezes tem grupos de WhatsApp, ele recebe as demandas e passa para a equipe de supervisão, a fiscalização de rua, que tem esse acesso, né, teoricamente, imediato com o colaborador e tentar resolver o problema o mais rápido possível. Isso, eu acho que a coisa está na hora de a gente passar essa informação para as pessoas. Gente, você não precisa estar ali para poder gerenciar. Não. Eu sempre falo, às vezes, eu já tive concorrendo em alguns condomínios. Cara, mas você vai vir aqui? Eu falei, cara, o dono da McDonald's, ele vai em todos, o dono do Pão de Açúcar vai em todos, por isso que existe um gerenciamento de tarefas. Você vai ali monitorar, vai observar, vai melhorar o que tem que melhorar. Eu acho que é importante ter esse contato com diretamente o morador síndico, porque ele vai saber pegar aquela informação e transformar ela em atitude para poder melhorar. Se às vezes o morador fala direto, né, o cara vai desviar, existe um cronograma, um planejamento. Por isso que eu falo, acho que seria importante, quem está nos assistindo aí, é o síndico começar a botar a cara e falar, gente, beleza, vai falar sobre a terceirizada? Me procura, vamos conversar. O que pode melhorar? Eu estou com um funcionário mesmo no condomínio direto, né? E aí tem um grupo que fala, gente, pode falar, a gente vai adequando. Aí esse dia teve uma queixa, eu fui lá, conversei com a pessoa, alinhou, melhorou. Porque se você tem a clareza da informação, você vai entender o que precisa ser feito. Não é verdade? Então, às vezes, você procura diretamente o morador, não vai resolver nada, o terceirizado. Mas você conversa ali com o síndico, ele vai entender, por exemplo, fala com a Carol, vamos ajustar isso aqui, vamos melhorar o horário, ou vamos melhorar o produto, vamos fazer adequações para melhorar para todo mundo, né? E em relação até ao produto que você havia falado, é uma questão de saúde. Né? Então, as empresas também têm que se atentarem ao produto que eu vou utilizar. Gente, eu posso usar ácido... Qualidade, conteúdo... Sabe? A forma de manipulação. Eu tenho que treinar minha equipe da forma correta de manipular esse produto. O meu colaborador, ele pode manipular... Sabe? Vamos ver ali o rótulo, o tipo de produto, se qualquer pessoa pode fazer a manipulação ou se pode fazer a diluição, porque na verdade não é nem a manipulação. O produto ele não pode ser manipulado. Tá? Fazer misturas de produtos, isso é uma situação muito grave, é igual você colocou aí. Pode correr risco de um choque anafilático, sabe? A famosa misturinha. Então, não pode. Para pedra existe um produto específico, para porcelanato é um produto específico. Como que é feito? A diluição correta. Manipulação, não. É diluição. E isso é importante, gente. Eu passei uma situação até meio... Não muito, sim, foi resolvida, mas na época foi meio chata, porque tinha um funcionário que tinha diabetes. Foi mexer com o famoso PEDEX. Então, corrosivo, né? E ele não estava com a bota apropriada, né? Opa. E aí... Os EPIs. Aí ele usou um tênis normal, cara. O pé dele né? começou a aparecer umas bolhas. E para curar, deu trabalho. Por isso que eu falo assim, tem atenção. É bom você conhecer o seu funcionário para entender o que pode ser feito ou não pode ser feito. E muitas vezes o produto não presta. A forma que você está fazendo. Às vezes você dilui numa quantidade maior, ele não vai ter o mesmo efeito, né? O uso dos EPIs, né, Carol? É muito importante. É importantíssimo. Você vê aí um caso desse. O zelador ele tem que estar ali com a bota adequada, que seja ela de EVA emborrachada ou que seja daquela de couro, para que esse produto ele não tenha contato com a pele. Esse colaborador ele tem que estar
sempre utilizando as luvas. Acham que, não, para utilizar a luva é só a hora que eu vou limpar. Não, gente, o uso do ZP é todo o tempo. Vou te dar um exemplo, retirada de lixo. Sim. Eles acham que, não, é difícil de amarrar os sacos para lixo, né? Dá trabalho. Dá trabalho de amarrar, mas você já pensou se você tá ali mexendo e você pega algum tipo de bactéria nas mãos? Não sabe? É difícil. Ou se Corte, você né? corta a mão com uma seringa, com um produto cortante com uma pessoa, porque você não sabe quem é o morador, qual tipo de problema de saúde que esse morador tem. Então, só que isso se dá à base de quê? Treinamento, qualificação. A gente só muda a visão do colaborador à base de treinamento. E o treinamento não é uma vez. Eu fui ali, dei no início do contrato e pronto, só daqui um ano. Não. O treinamento ele tem que ser periódico, porque as necessidades elas se renovam. Então, hoje você me traz um tipo de situação, amanhã já tem outro e depois já tem outro. E as empresas elas têm que estar fazendo esses treinamentos. Reciclagem, né? Isso é interessante, né? Quando eu comecei no Universo Condominial, eu vendia terceirizada, né? Serviço terceirizada. E eu lembro que teve uma síndica que ela fez uma coisa muito interessante. Na época a gente ficou até meio puto, vamos dizer assim, né? Porque ela fez a gente fazer uma reunião e ler o regimento interno para todos os funcionários. No começo você fala assim, pra que isso? Exagero. Mas depois a gente foi entendendo no dia a dia o quanto isso é importante. Gente, quem tem terceirizada, pede aquele funcionário para ler o regimento interno, porque as leis, como funciona. E até como ele vai lidar. Porque aí para falar, morador, não pode, porque o regimento interno fala isso. Exatamente. Então tem uma forma de defesa para ele como morador. Não é que eu estou sendo grosso com você, dando negativa, não, porque o regimento interno fala isso. E isso ajudou bastante no dia a dia do condomínio. Porque a gente começou a perceber que eles tinham aquela informação, então eles também estavam orientando os moradores. Não ficou só um serviço do síndico. Mas no dia a dia falaram, não pode por causa disso, não pode daquilo. No meu condomínio lá tinha um artigo lá que falava sobre a questão do derramamento de óleo dos motores, que é proibido no meu condomínio. Isso aí dá multa lá, né? Então, assim, causa muito problema. Então, assim, eu orientava sempre o nosso colaborador lá, tá orientando a pessoa, tá sanando o problema. Porque, cara, dá um problema para tirar aquele negócio. É terrível, né? E é químico, né? Tá falando de químico. É terrível. E é uma demanda, alergia, causada coisa. pelo morador. Alguém pode passar, cair, machucar. Outra coisa importante, você está falando dos IPI, mas também é importante ter a comunicação. A comunicação, desculpa, é a sinalização, né? Tá lá limpando o piso, bota ali o negócio do piso molhado. Gente, já teve casos, por exemplo, que eu já vi julgados aí que terrível. salvou o condomínio, foi isso. O cara entrou com dano, como foi provado que tinha a placa. Então, ou seja, o morador cones, que né? correu o risco, né? A plaquinha, então ele foi. os cones. Isso também é importante, né? A sinalização, principalmente nesse momento de limpeza, ela é primordial. Tá? Começou a limpar ali o hall, começou a limpar qualquer área, coloque uma plaquinha na entrada e outra na saída. Porque o morador que ele vai entrar ou ele vai sair, ele está avisado que o piso está molhado. E não é somente na hora de jogar água, não. Você está passando um paninho e está molhado, coloca. Viu que vai chover, o tempo fechou. Espalha placa de piso molhado no chão, porque é um resguardo para o condomínio, é um resguardo para a empresa. Você vê, a gente já tem, igual ele colocou, tem casos de uma criança, sai uma criança ali do elevador correndo. E escorrega e bate a cabeça. Idoso. E aí não tem nada sinalizando. Se tiver uma plaquinha ali, a culpa já não é mais da empresa, não é do condomínio. A culpa é dos pais que não estavam acompanhando, ou ali. É que Lance, faz sua parte, você fica mais tranquilo, né? É mais fácil, né? E sim, se vier alguma coisa no momento, uma briga judicial, algo nesse sentido, você está tranquilo porque você fez sua parte, né? Porque nesse caso, por exemplo, essa pessoa, ela viu a placa, ela continuou a caminhar ali, ela assumiu o risco. Não foi você que proporcionou o risco, né? Então muda muito isso. Mas tem que olhar bastante, né? Eu tive alguns 3 ou 4 colaboradores comigo, assim, nesse período de 6 anos. Mas, assim, você sempre tem que estar de olho, porque eles relaxam. Não tem jeito. Mas aí é justamente onde entra a terceirizada. Assim, lá, inclusive, a gente tinha um carrinho com tudo, entendeu? A pessoa ia para o andar, ela já levava para não ficar descendo e ir lá no depósito. Então, você vai com o carrinho, você já tem tudo ali. Você vai limpar, bota a placa, usa o
o desodorante, né? E tal, tá tudo ali, mas, rapaz, era uma disposição. Mas é sabe? aí onde entra o papel da terceirizada, né, gente? Tem muitos condomínios que acham que vai onerar muito. Ok, isso aí é uma conversa, né, sobre valores que, se a gente for ratear ali durante o ano, a gente vê que não é um negócio que aumenta muito, não. Né? Mas a terceirizada, ela tá aí para quê? Para te dar assistência na supervisão. Exatamente. Sabe? Vai cair no ocioso, o funcionário ele vai ficar com vícios, mas e cadê a prestadora? Para estar renovando, para estar puxando, cobrando, porque a terceirizada, o papel dela é esse, o papel dela é qualificar e entregar um bom serviço. É aquilo que eu volto lá no início. Eu reduzo o meu preço, eu reduzo o meu valor, te ofereço um monte de coisa, mas depois eu não consigo cumprir. Por que eu não consigo cumprir? Porque eu joguei o meu preço lá embaixo, só para pegar o seu contrato, e eu te ofereci um monte de coisa, mas e a qualidade desse serviço prestado? O custo operacional, né? Sabe? Isso aí uma tem que estar calculado isso. Tem que estar calculado. O custo operacional, o custo administrativo, exatamente, tudo tem que estar junto. E outra coisa importante, pessoal, quem está contratando terceirizado aí, observe, acho que a coisa que os meus funcionários são do condomínio, né? Se eu fosse contratar hoje uma terceirizada, a primeira coisa que eu preocuparia é... Contratação direta lá? Os meus é. Então vamos lá, a primeira coisa, se essa empresa tem capacidade de entregar aquilo que está oferecendo. Outra coisa, treinamento. Quanto tempo é feito treinamento? Porque quando a gente está falando, para não cair no vício de fazer sempre a mesma coisa, existe treinamento porque é o continuado, tem que ser feito. Reciclagem. Forma, né? E até uma forma de valorizar o funcionário também. Exatamente. Né? E outra coisa importantíssima, gente, linha de qual enquadramento essa qual empresa está. Porque às vezes eu estou comparando com uma empresa que está falando que está no Simples, que a gente sabe que não pode, pelo lucro real. É totalmente diferente de tributação. Né? E tem outras questões também, por exemplo, tem seguro de vida dos funcionários. Está incluído naquilo lá, que é obrigatório pela legislação do Sim de Serviço. Seguro de vida. Plano odontológico, que é obrigatório, né? Obrigatório. Vacinas em dia. Síndicos, vamos lá, é obrigatório. Pergunte para os seus colaboradores se eles têm plano odontológico. Toda empresa de terceirização pelo Sim de Serviços, ela é obrigada a oferecer o seguro de vida e o plano odontológico. E isso é o plano vindo do sindicato. Tá? É obrigatório. Então, né? se essa empresa que está prestando um serviço aí para vocês não estiver oferecendo, esse funcionário ele não está tendo acesso a esse plano odontológico, tem alguma coisa errada. Está irregular. Vai atrás porque tem alguma coisa errada. E aí, em relação do simples e o lucro real, gente, é uma diferença exorbitante. Tá? Eu não tenho como comparar a minha proposta, que é pelo lucro real, com a sua proposta do simples. O enquadramento, a tributação é muito diferente. E assim, a questão, gente, de tributação. Tributação, tá? Né? É com o governo. Porque não pode mesmo. A gente não pode mexer nisso. A legislação, né? Fala que não permite mesmo. Não permite. Então, assim, é uma coisa que tem que ficar atento, porque a gente pode até ser multado por isso. Se aquela empresa está prestando serviço para você e não está na adequação correta, a gente pode ser multado também. E, Thiago, eu tinha perguntado se os seus colaboradores lá são direto pelo condomínio. Eu já tive as duas experiências. Eu acho que quem está nos assistindo aqui, a minha experiência foi o seguinte: eu tive os dois tipos de contratação. E eu acredito que você com a terceirizada vai se dar melhor. Por quê? Vou explicar. Primeiro, só para fazer compra para o condomínio, você leva uma tarde inteira. Você tem que ter disponibilidade para isso. Né? Tudo bem, eu pesquisava o melhor preço e tal. Tinha isso. Outra coisa, os encargos sociais, toda vez que eu mandava alguém embora, eu tinha que pegar e provisionar todo esse dinheiro lá, entendeu? Deixar guardado, porque eu tinha que dar férias, 13º, tinha que pagar rescisão, INSS e tudo mais, entendeu? Então, essa carga toda, quando a gente terceiriza, de certa forma, a gente se dá um alívio para o condomínio, para quem está na administração, né? Então, cara, é uma recomendação outra coisa que eu acho que é fundamental. Eu falo porque eu tive os dois cenários, né? Hoje eu tenho só próprio, né? Direto do condomínio. Quando o funcionário fica doente. Meu amigo. Até você achar alguém, achar alguém, férias. Boa. Tem essa questão também. Então, assim, é igual você falou, para nós que estamos fazendo gestão é mais tranquilo, porque o cara da funcionário, eu sei que vai ter alguém qualificado para estar ali. Porque como é que eu vou procurar alguém no mercado?
No cargo que você contrata com a primeira pessoa que Eu aparece. tinha lá uma pra listinha, mas... Pra servir, né? Era Olha, diferente, eu peguei era um difícil. contrato agora e essa foi uma das dores do síndico. Quando a gente estava nessa parte de contratação ali da empresa, né? Quem contrata, quem não contrata. E ele falou, Carol, o meu maior problema hoje no condomínio é cobertura de faltas. Cobertura de faltas. Eu vou Por contar a quê? experiência de vocês. Eu tive uma pessoa que tirou férias, em um mês eu tinha que colocar 3 pessoas. Essa foi Coloquei a dor dele. uma, aí o pessoal começou a reclamar, porque Não dá fuma, não sei certo. o quê. Gente, é só um mês. Mudei. Essa pessoa, gente, é só um mês. No final de um mês, foi 3 pessoas que 3 colocar. pessoas, né? Porque não é, às vezes, pode ser a melhor pessoa do mundo, mas às vezes aquela pessoa não enquadra Não naquilo enquadra. lá. Nunca, dentro do não condomínio. conhece também a rotina do condomínio, E né? aí eu falo para vocês que tem contratação direta. Aonde vocês vão conseguir pessoas qualificadas e que passou por um crivo ali de seleção para atender. É complicado. Não que a terceirizada, gente, vamos lá também falar a verdade. A terceirizada ela vai ter os melhores profissionais, os profissionais nunca vão dar trabalho. Não é isso. Nós estamos trabalhando com mão humana, com seres humanos passivos de erros, de problemas. Porém, ele passou por uma classificação, ele passou ali, verdade. ele passou Crivo, por, né? por um crivo. A chance de ali. dar errado é menor, vamos É dizer menor. assim, E né? aí Não. esse síndico, ele falou, Carol, eu não aguento eu ter que... O funcionário falta e eu tenho que entrar num grupo do condomínio perguntando se alguém tem alguém para indicar e vai vir o primo da irmã Ana, o irmão do senhor José, que não tem menor experiência na área, não sabe fazer nada, mas ele vai ter que vir E assim, ficar. né, cara? Beleza, quando é, por exemplo, algo programado, igual as férias, é tranquilo. E quando é algo repentino? Você não tem isso tempo pra acontece. isso. Acontece. Então acaba que você vai na tora ali mesmo. Não. Alguém indicou mais ou menos, beleza, volta aí e vai indo. Porque Eu- tem que, o condomínio tem que continuar a vida útil dele, vamos dizer assim, o dia a dia do condomínio. Imagina, o síndico acorda 6 horas pega da o lixo. manhã. Não veio. Olha, Thiago, felizmente eu acordei com dor de barriga, tá? Então hoje eu não vou trabalhar. E isso eu tô colocando 6 horas no máximo, porque tem deles que ligam Nem liga. 6h45, ele vai entrar às 7, 6h45 ele liga. Hoje eu não vou conseguir ir arrumar alguém para colocar no meu lugar. E aí, quem é que você vai arrumar, Carol, Thiago? você não sabe o que eu passei, Carol, na época da Covid-19. Meu síndico, ele teve síndrome do pânico. O meu síndico, o meu zelador teve síndrome do pânico. Eu tinha que levar ele pro SAMU e não tinha ninguém no condomínio. Uma solução que eu arrumei foi entrar em contato com a terceirizada para arrumar uma cobertura, que tinha um amigo meu que tinha. Foi o que eu arrumei, porque não tinha ninguém. O síndico tem que ser Imagina. né? Imagina a situação. Então, você fica Síndrome do descoberto, né? pânico. Então, assim, dia sim, dia não, o cara pifava. E aí eu tinha que levar ele pro SAMU. E Foi complicado. assim, eu acho que a gente que mora em condomínio tem mais um olhar mais humano para essas situações do dia a dia, como é que tá funcionando. Se às vezes o funcionário está fazendo algo porque ele não quer fazer, não tem às vezes a condição mínima de fazer, às vezes não tem uniforme, não tem equipamento, não tem material. Então ele está fazendo mal feito porque não tem as condições para ser feito. Não tem Né? orientação. Então, assim, a né? gente que mora no condomínio tem que valorizar mais esse tipo de profissional. E- Você imagina se no coletor lixo do condomínio, a bagaceira que fica, deslimpar o chão. Então, você acha que tem que ter esse olhar e perceber, igual eu falo, valorizar como seres humanos mesmo, e fazer a nossa parte, né? E quem está nos assistindo, que é síndico, bota na balança, começa a avaliar, ver quais as vantagens, prós e contras, o que vale a pena, o que não vale a pena. Leva para a comunidade essa perspectiva. Ó, gente, se tiver terceirizado assim, se não tiver assim, para você tomar a melhor decisão possível. É lógico, tem casos que talvez o direto é melhor, a terceirizado é Sim. melhor. Depende de cada situação, mas que você avalie de uma forma honesta. Principalmente porque às vezes chega lá, por isso que eu falo honesto, porque às vezes o cara tá com a proposta de simples. Cara, é muito barato, mas é o barato que a conta não fecha. Que não fecha. Vamos lá, você falando de uniforme. O uniforme é outra coisa que está dentro da convenção. Ele tem que ser trocado de 6 em 6 meses. Isso é a convenção que está falando. Não sou eu, Carol, dona da Vitalis. Não, é a convenção que está dizendo. O uniforme ele tem que ser trocado de 6 em 6 meses. E aí muitas das vezes você presencia o quê? Funcionário com tênis, funcionário com calça rasgada, funcionário que está ali mais de um ano sem trocar. E isso é responsabilidade do síndico, tá? Fiscalizar a empresa que está prestando esse serviço. Poxa, se você está vendo que o funcionário está com o uniforme rasgado, não está no prazo, mas o uniforme dele não está legal. O uniforme
é a carta da minha empresa. É a cara da minha empresa. Então, eu tenho por obrigação deixar o meu colaborador bem alinhado. É verdade. É e obrigação assim, é uma minha. forma de valorizar a pessoa também, né, cara? E aí- certeza. Tá bem alinhado, né? E nessa Arrumadinho. questão aí de vamos balancear terceirização ou contratação direta? Gente, a contratação direta, visivelmente, ela é mais rentável. Isso se você olhar mensalmente falando, tá? Mas se você pega ali todos esses serviços nos quais eu volto a enfatizar, veja se a terceirizada ela tem empresas qualificadas para prestar esse tipo de serviço, tá? E vamos pegar aí a terceirizada que ela vai te oferecer caixa de gordura, caixa d'água, jardinagem, limpeza de piscina, mutirão de limpeza, uniforme, troca de uniforme a cada 6 meses, plano odontológico, seguro de vida, né? Então, vamos pegar esses serviços, colocar dentro de um contrato e ratear ele em 12 meses, você vai ver que vai ficar elas por elas e você ainda não vai ter uma dor de cabeça de funcionário, ter problema com troca de funcionário. Contratação direta, gente, é a pior coisa no sentido de você ter que trocar um funcionário. É igual você colocou. Uhum. Sabe? Você ter que baixar uma pessoa, sem contar que fica ali com questão aqueles... financeira também. Às vezes todo mundo está preparado para isso, a maioria. Não tá te satisfazendo, você não gostou, não, aquele colaborador ele não tá rendendo, ele tá trazendo problema, transtorno com a equipe, pega, esse funcionário é seu, troca, eu não quero. Essa é uma vantagem da terceirizada. Isso é em contrato. É em contrato, ali no meu contrato vai estar com você. Se o funcionário não está exercendo papel, se ele não está cumprindo, né? Cumprindo com tudo ali com que a empresa preza dentro da ética e valores da empresa, vamos trocar. A gente não tem que ficar ali, não, empurrando. Daqui um mês. Vamos ver se melhora. Depois se pega um vínculo afetivo também Acabou. com o funcionário, né? Tem muito disso, quando o condomínio isso adota. aí. Inclusive, na época, eu estava tirando uma colaboradora, ela fez um motim para me tirar. Você acredita nisso? É uma E nossa tira, queda, viu? E tem gente que- queda que tem de síndico Mas é era isso uma aí. fofoca, meu amigo. Que era brincadeira, ninguém aguentava. Aqui é uma fofoca boa, meu amigão Cíntico. Vem pra cá que o papo é maravilhoso. Já convite que tá no YouTube, se inscreva, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo é maravilhoso. Eu falei pra vocês. Lembrando que eu mando um abraço pra da rede SPTV. Toda segunda-feira, 19 horas. Esse encontro marcado, falar de condomínio. Tá vendo? Isso aqui é só um dos temas aí, dos diversos temas que temos no universo condominial. Agora vamos falar um pouquinho sobre energia solar com o Giovanni, né, Giovanni? Opa, tudo bem, né? Então, eu sou o Giovanni Varela, para quem não me conhece, e atualmente eu trabalho com a iGreen Energy. A iGreen Energy é uma startup. Hoje eu acredito que não pode nem se considerar como uma startup, porque é uma empresa que deu tão certo, ela lá de Belo Horizonte, né? Uberlândia, na verdade, que ela cresceu tanto que hoje é uma empresa gigantesca. Ela tem hoje um aporte do Grupo Vibra. O Grupo Vibra, para quem não sabe, é o dono dos postos do BR atualmente. Legal. Né? Então, assim, o Grupo Vibra, ele viu uma condição tão favorável do mercado estar crescendo aí nesse termo de energia limpa, que resolveu investir maciçamente. E também tem um grupo Comec, que é uma empresa, para quem é do ramo de energia, que é o maior distribuidor de energia das empresas, né, de classe A de alta tensão. Então eles pegaram e investiram nessa empresa, né? Então, assim, hoje era para estar comigo aqui o Rodrigo Negrão, né? Que inclusive a gente fez um episódio só sobre os produtos da iGreen. Depois eu vou passar os contatos aqui, né, para o pessoal dar uma checada lá. E era para estar hoje aqui porque ele foi 20 anos ali gerente de negócios do Banco do Brasil, nessa questão da renovação de energias limpas dentro do banco, construiu usinas, né, também, e agora ele trouxe aí essa solução aí para o mercado. Você trabalha com o quê? Com energia? Com energia solar. Tá? Então, assim, tem várias categorias. O que a gente tem e está antevendo aqui para Brasília, que está chegando ainda, é o Conexão Green. O que é o Conexão Green? Às vezes você não tem um telhado disponível, não quer investir também em placas, que aí a gente trabalha com isso também. A gente vem e instala as placas, né? Depois eu vou falar sobre isso, são categorias, você pode pegar por comodato ou pode investir um dinheiro seu e ter o retorno na frente. Mas o Conexão Green, o que é? Ele faz a conexão virtual das unidades com a fazenda solar.
Então, assim, nós temos... Compra externo, então, né? Exatamente. Nós temos várias fazendas solares, né? Então, o que acontece? Hoje, o Thiago quer energia solar no apartamento dele. Como é que o Thiago vai conseguir energia solar? Vai botar na janela? O que você vai fazer? Não, hoje a Igreen, ela tem essa solução de pegar o Thiago e falar, ó, estou injetando aqui na rede os quilowatts do Thiago e vai compensar lá na conta dele. Tá? Então, hoje, o que a Igreen está fazendo? Está dando entre 10% a 15%, dependendo da região do país, de desconto na conta. Entendendo, só para eu entender, vocês trabalham com energia injetável? Também. Nós né? tanto instalamos equipamentos, se você quiser, mas... Para quem não tem o suporte em colocar placas, vocês trabalham com a energia... Vocês tiram de um exemplo, né? De fazendas e fazem essa injeção. Exatamente. Na verdade, é uma fazenda, é uma usina solar, uma fazenda solar, né? De energia solar. Então, por exemplo, a gente bota aqui em Brasília, ali no PADEF, algum lugar ali próximo, né? Então, assim, você contrata, né? Eu falo, ó, a Carol contratou aqui 300 kW e a gente está injetando para ela e está mandando a fatura para ela com desconto. Ô, Giovanni, e nessa situação, como é que fica a questão de economia? Chega até quanto? Então, dependendo da região. Aqui para Brasília está para abrir agora, né? A gente tem quase no Brasil inteiro. Então, o que acontece? Em termos de economia, dá 10%. Só que tem um porém. Não é só isso. Em média, 10%. Só que tem um porém. Nós temos lá um benefício chamado cashback sustentável. O que é o cashback sustentável? Eu, Giovanni, contratei a Igreen e tenho 10% logo de frente. Né? Aí eu peguei, chamei a Carol, indiquei a Carol. Aí olhou a Carol aderiu também, mais 1% para mim. Coloquei o Thiago, mais 1%. Então, o que vem acontecendo? Já estou com 12%. À medida que eu vou colocando minha mãe, meu pai, meu primo, eu vou aumentando esse meu desconto. E a pessoa fala assim, minha conta, por exemplo, lá em casa, R$300. Eu moro num apartamento pequeno, minha esposa, 50 metros quadrados, R$300 de conta. 10% disso pode parecer nada, mas no final do ano eu eliminei uma conta. Verdade. Não é verdade? 10% é R$330, não é isso? E outra coisa, meses. Vamos lá. Eu vejo que muita gente fala assim, quando você vai fazer a cotação, a pessoa corre porque tem a quantidade mínima. No caso de vocês, não existe quantidade mínima. Não. Se for uma conta de R$100 ou conta de R$10 mil, o processo é o mesmo. Não é mesmo. Tem assim, a gente tem legislação hoje, né? Antigamente era medidas provisórias, esse tipo de coisa, né? O Rodrigo sabe explicar bastante sobre isso, né? Numa outra oportunidade que ele vir, ele vai explicar assim de uma forma bem detalhada, né? Mas é exatamente isso. Você tem a operadora hoje, no nosso caso é a Energia, ela coloca um consumo mínimo para você tá entrando nesse sistema, né? Então existe alguns requisitos. Não é vocês, é a ANEEL que exige. Existe, mínimo, né? Assim, a lei deixou uma margem para eles ali, para ele exigir a partir dali um consumo mínimo. Já questões de empresas que têm um grande consumo, eles já enquadram em outro tipo de programa. Faixa etárias, né? Exatamente, no outro tipo de programa que... Vamos lá, outra pergunta que eu sempre sou curioso com essa questão. Quando a pessoa filia lá a vocês, você faz um contrato de prestação de serviço, não é isso? Vou te explicar. Esse contrato, ele tem uma duração mínima? Você pode a qualquer momento desvincular? Como é que funciona? Então, primeira coisa, não tem burocracia. Então, por exemplo, se eu for botar a Carol hoje, o que eu vou fazer? Vou pegar a Carol, me arruma uma conta de telefone, desculpa, uma conta de luz hoje, para me ver o teu consumo. Baseado naquilo, eu mando para a empresa somente o print, a empresa faz todo o trâmite com a operadora, manda para a Carol só os documentos para ela assinar. Não tem burocracia. Aí você me perguntou, tem algum tipo de taxa de adesão? Não existe taxa de adesão. Também não tem cobrança de mensalidade nem fidelidade. À medida que você não quer mais, simplesmente é só fazer o distrato. Mas existe não investimento, tem multa, né? Não tem. Nesse caso do Conexão Green, não tem investimento. Solar, né? É fazenda solar. Fazenda solar. Exatamente. Essa é uma alternativa muito interessante para alguns condomínios, porque às vezes você não consegue gerar a quantidade suficiente que vá no investimento, vamos dizer assim. Porque é bom também deixar bem claro, gente, que não é questão só da energia, é questão ambiental. Exatamente. Não é só a questão do ganho financeiro, né? a questão ambiental que vai pactuar, né? Diretamente, né? Mas assim,
Além dos 10%, no caso do condomínio, porque a gente está aqui num programa sobre condomínio, né? O que pode ser feito com o condomínio? Hoje, supomos que o condomínio não tem uma área de lazer lá em cima, não tem como botar placas. O que ele pode fazer? Aderir ao Conexão Green da Green, 10%. Ele vai indicando os condôminos e o que vai acontecendo? Ele vai acumulando mais, ele pode chegar a zerar a conta. É isso que eu ia te perguntar. Então, tem a possibilidade, conforme eu vou, porque a gente está trabalhando aí numa média de 10% inicial. 10% correto? Inicial. Mas desses 10, dependendo da indicação, eu tenho um condomínio aí com 272 unidades. Sim, sobrar, vai ganhar dinheiro. Vai sobrar. E aí, como é que faz? Vai sobrar. Sentido? Não, pode sobrar, mas aí também você tem o desconto, o cashback acumulado até o total da tua fatura, está em contrato. Então, passou disso, aí já não tem como. Entendeu? Está em contrato. Porque o condomínio, o negócio falou, pode zerar, velho. Zerar do Por exemplo, condomínio que não. não tá falando de Samambaia, né? Quem não sabe, a gente tá na região. Quem fala, a gente fala um programa Brasil todo, né? Brasília tem cidades e regiões administrativas. E aí tem uma aqui, por exemplo, Samambaia. A média ali é de 60 unidades máximo. Então, ou seja, com 60 você consegue 70% de desconto, 70%. né? 70%. É uma alternativa muito interessante para o condomínio, hein? Não, e detalhe, é um ciclo virtuoso, porque o condomínio você pode chegar a zerar. Né? Vamos dizer que vai zerar. E cada condomínio vai ter seu desconto de 10% e acumulando à medida que ele... Qual é o investimento para isso? Nenhum investimento. Zero investimento? Zero investimento, só tem benefício. Tá? Agora tem os benefícios que eu vou te mostrar mais, inclusive. Porque é uma modalidade que é das fazendas solares. Né? É da fazenda solar. Não investe ali para então, ter, assim, né? o Grupo Vibra, a Green com o Grupo Vibra, né, com o Comec, eles investem nessas fazendas solares. Entendeu? Então, assim, é uma solução inovadora para o Brasil. Muito então, bom. assim, não é uma solução de uma empresa pequena, né, de engenharia, que chega, eu quero botar umas placas aqui. Já tem uma coisa rodando em Brasília? Mais. Não, aqui ainda não. Esse Conexão Green, não. Agora, o Conexão Placas e o Solar tem, que é justamente, o solar é a instalação das placas em comodato. Eu chego aqui, coloco as placas aqui, e aí depois de 6 anos as placas são suas, né? Também não tem investimento nessa situação. Nesse caso não, mas a conexão solar. Conexão placas, por exemplo, você investe. Você chega lá, compra tudo, 95% de desconto que você vai ter na tua conta, né? Mas assim, demora um tempo até esse investimento retornar, 2 anos. Né? Exatamente. Mas essa energia injetável, ela já tem outras empresas no DF fazendo esse serviço, possivelmente, né? Sim, eu não tenho não conhecimento dessa modalidade, eu sei dessa questão. É só para eu entender, porque assim, eu já ouvi falar, eu estou falando porque eu já ouvi falar sobre outras empresas desse segmento. Assim, né? O Rodrigo, ele é do Banco do Brasil, então o que acontece? Ele montou uma fazenda solar para ele, não sei se é PADEF ou INCRA, é um local desse. E aí ele percebeu o seguinte, ele investiu R$400 mil, ele conseguiu atender dois clientes. Restaurantes com alto consumo no plano piloto. Então ele precisaria de muito dinheiro para realmente abarcar uma quantidade de clientes boa. Volume, né? Então ele percebeu que a Igrin já tem essa solução, né? Que o Grupo Vibra tem esse suporte, né? Ele já tem esse suporte, né? Então ele está investindo. A gente está entrando agora para janeiro, fevereiro com uma campanha bastante forte, né? Que possivelmente Brasília vai ser liberada a conexão Green, que é a conexão virtual, né? Injetável, né? E aí a gente está nessa luta aí. Agora, tem uma outra possibilidade também, que eu acho interessante falar, que é o seguinte. Hoje a gente tem a possibilidade de ganhar dinheiro com energia solar também. A Green, ela tem um sistema, um projeto, né, que é o Conexão Expansão. Então, se você se licencia pela Green, você pode indicar os seus clientes, né, e você vai ganhar uma comissão vitalícia ali, enquanto estiver pagando a conta pela igreja. É como se fosse uma sociedade, um sócio. Não é bem uma sociedade, né? como se fosse um licenciamento, como se fosse uma espécie de uma franquia. Entendeu? Interessante. Bastante interessante, né? E é isso. Então, assim, hoje a pessoa eu tenho uma carteira de clientes, isso é para quem é vendedor, para quem tem comércio, esse pessoal aí, né, que está na praça. Então, a pessoa se licenciando, ele pode entrar em contato conosco, né? Depois vai deixar os contatos. E assim, à medida que ele for indicando, ele vai ganhando essa recorrência. É uma renda recorrente. Não é aquela você vender uma vez e pronto, quando né? o cara estiver dentro do carro da casa, exatamente, tá, né? Isso é interessante demais. É isso aí, inteligência condominial, a revolução dos condomínios. Aqui, meu jovem,
Condomínio é papo popular. Ô, Carol, você tá aí há 12 anos no mercado, né? Isso. E agora você tá voando, voo solo, né? Na Vitalis aí. Qual o diferencial você está trazendo para nós que somos síndicos e síndicas aí, para a gente poder contratar seu serviço? Qual a diferença da sua empresa para as outras? Então, né, a Vitalis entendendo a necessidade, enxergando aí várias situações que vêm acontecendo no mercado, o diferencial hoje é um seguro para o condomínio. Então, a Vitalis ela entra com um seguro ali. Qual é esse tipo de seguro? É uma apólice. Né, só que é uma RC para funcionários, né? Então assegurando ali os seus funcionários no sentido de se a empresa ela venha porventura quebrada daqui, né, um ano, não tenha condições de pagar 13º, férias, essa apólice ela vai assegurar o condomínio. É uma apólice no nome do condomínio, não é no nome da Vitalis. Então a gente vai fazer um contrato tudo certinho dentro do condomínio, entendendo a necessidade do mercado, né, e a insegurança dos síndicos, porque eu acredito que isso deveria entrar como exigência. Né? Porque hoje muitas empresas entram e aí não te dão um suporte, é uma garantia. Né? Falando questão de segurança. É verdade. Né? E além disso, gente, todo o meu conhecimento dessa área, né? Nessa área condominial, eu venho de algumas empresas, então você pega um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, você vê a dor do síndico, as dores das empresas, e aí você traz para você. E aí, dentro disso, você vê onde eu posso investir mais, onde eu devo investir mais. Então, a minha experiência nesse mercado, eu passei por vários setores dentro da terceirizada que me agregou muito. Né? E a gente estava comentando no bastidor, né? Você falou que foi síndica com um período, né? Então você também tem a experiência do outro lado, né? Eu administrei alguns anos atrás alguns condomínios na Samambaia. Tá? Então, eu também tenho a visão de síndico. As dores, né? As dores de como funciona. Né? Eu lembro, falando para eles, são vários setores ali que você passa como síndico e que você fala, tudo é culpa do síndico. Então, hoje, a minha visão, eu tenho a visão do funcionário, eu tenho a visão do síndico, eu tenho a visão do supervisor e agora a visão de como empresária. Né? Então, eu acredito que hoje a Vitalis está pronta para atender da melhor forma os condomínios aí que quiserem vir, pode vir. Né? A gente tem um suporte bacana, experiência para atender todos vocês. Bom demais, Giovanni. E para você, qual a vantagem que a empresa iGreen gera para os condomínios aí, cara? Então, a primeira, eu já falei, os 10% de desconto ali de cara, né? O segundo é o cashback sustentável, que é a indicação. Você pode estar aumentando esse teu desconto até chegar a zerar a conta, possivelmente. Né? E assim, lógico, eu esqueci de falar um detalhe aqui, que é o seguinte, a conta da operadora vai chegar sim, porque ali tem o transporte da energia que a gente não faz. A pública também, né? Exatamente, a iluminação pública, né? E a taxa de ligação. E a fatura da iGreen vem separado já com desconto. Né? E tem mais um porém, tem também o programa que é o Clube de Descontos. Então é tudo por aplicativo, não tem papel, não tem nada. O clube de descontos funciona da seguinte forma: hoje eu quero comer uma pizza aqui na minha região, ele é georreferenciado, então eu vou aqui e vejo Domino's 30%. Aí você tem que ler, logicamente, ali, se é pelo aplicativo, se é para retirar, tem isso aí, né? Tem tudo isso. Então, assim, são formas de você obter descontos e ter vantagens, né, com a energia solar de uma forma sustentável. Bom demais, estamos na reta final do nosso bate-papo. Hoje foi muito legal, gostei muito do programa. Eu acho que é legal essa temática terceirizada de energia solar também que vem aí cada dia dominando o mercado. E é uma alternativa para o síndico, né? Reduzir o custo operacional e pensar no meio ambiente também. Vamos pensar em duas coisas importantes: meio ambiente e nas pessoas que lidam dia a dia com o condomínio. Pessoal, tem que valorizar mais essas pessoas. Talvez no uniforme, na educação, na hora de separar o seu lixo também, isso é importantíssimo, né? Já teve casos de funcionário cortar e pode gerar doença, como você falou. Pensar sempre no bem-estar, gente. Ele está ali para servir você. Você imagina se não tivesse ali, como é que caos? O condomínio virar um caos, velho, literalmente, né? O condomínio é a casa de todos, né? Ter essa consciência que a minha casa não é o meu apartamento.
A minha casa é o condomínio. Bom Exatamente. demais, gente. Lembrando, quem está nos assistindo pela Rede SPTV, pode ir lá no YouTube depois, rever o programa. Quem está no YouTube, vou deixar no rodapé do vídeo o telefone, tanto da Carol como do Giovanni também, para vocês poderem entrar em contato, conhecer um pouquinho mais o produto deles também. E é isso aí. Carol, fica à vontade de suas considerações finais. Tiago, gratidão, né, pela oportunidade, pelo tempo aqui disponibilizado. Que Deus ele venha, né, o universo ele venha conspirar a seu favor cada dia mais, que você venha em 2025 só crescer, que você continue com esse seu coração gigante, tá? E é isso, né? Vamos trabalhar juntos aí para fazer um 2025 diferente. Vamos lá, vamos elevar o nível do universo condominial. Giovanni, fica à vontade, meu jovem, suas considerações finais. Primeiro, Thiago, é um prazer. Acho que era até uma obsessão estar aqui com você. Eu já vinha acompanhando ele há muito tempo, né? O Negreiro, né? O nome dele? Negrão, Rodrigo Negrão. Um abraço ao Negrão, que ele possa vir aqui para dar um pouquinho mais sobre a legislação. Ele entende bastante, ele é uma autoridade, né? Bom. Mas assim, um prazer estar contigo aqui, né? Eu tenho uma estima muito grande por ti. Teu programa aqui é um sucesso. Já tem quantos anos, né? Estamos aqui. E aí eu vou deixar os contatos aqui. Fica à vontade. Tá? O nosso contato principal é pelo site euamoaigreen.com.br, né? Também tem o WhatsApp 0800 531 2290 e também tem um canal no YouTube, que é o canal do Rodrigo, é Rodrigo Negrão Aigrim. Lá tem um podcast completo sobre tudo que eu falei aqui. Legal. E tem como ele explica como você pode ganhar dinheiro e ter uma renda extra lá, né? E também como economizar de uma forma sustentável. Bom demais, viu, Carol? Gratidão, Giovanni, gratidão. Gratidão a você que esteve conosco Muito obrigado. nesse ano de 2023. Foi muito conteúdo, muita informação para ajudar você. 24. É que já se foi tantos anos, né, velho? Vamos. Amigo Síndica, muito obrigado. Energias positivas e até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço. Fui! Um abraço.